forma que comemos interfere na nossa saúde mental? Ou a nossa saúde mental interfere na forma que comemos? Hoje a gente vai descobrir um papo super agradável aqui com a psicóloga Ana Paula. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bem, André. Eu aqui, André Ricotti, canal Falando da Mente. Um prazer ter você aqui. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado por ter aceitado o convite. Até para as pessoas saberem, a gente se conheceu meio que num corredor, né? É verdade. E aí eu fiz o desafio e ela aceitou. Isso aí. Vamos começar. Você tem especialidade, você é psicóloga? Especialista em comportamento alimentar. Isso existe? Existe. Um termo ainda pouco conhecido, mas existe. Comportamento alimentar é a área da psicologia que vai entender e olhar para a maneira como as pessoas se alimentam. Não diferente da nutrição, né, que vai ali a fundo na parte realmente de nutrientes, de vitaminas. O comportamento alimentar é o olhar da psicologia para o comportamento que impulsiona as escolhas daquele indivíduo. Então, vai a fundo. Então, exatamente, não é, porque eu comi um chocolate. É o que estava acontecendo que me fez buscar aquele chocolate, mesmo sem buscar aquele alimento, independente de estar com fome ou não. É o que precede essa escolha. E parece brincadeira, né? Mas a gente está passando aí, ver discussões sobre obesidade, sobre efeitos psicológicos realmente, e a gente não tem noção, né, do quanto a nossa mente pode estar interferindo assim nessas decisões, né? Exatamente, o tempo todo. O tempo todo. E como é que foi isso? Da onde surgiu essa motivação? A minha escolha, né? Então, na verdade, não ouvi falar sobre esse termo durante a graduação, durante todo o tempo, né, da faculdade, até passamos sobre transtornos alimentares, mas o termo comportamento alimentar, eu descobri sozinha, pesquisando. Uhum. No final da faculdade, né, eu estava naquele início, 2019, estava naquele início do Instagram, e eu fui procurar um nicho para focar, porque eu fiz um curso com uma professora, né, sobre carreira. Uhum. E aí, como seria, né, depois que a gente terminasse ali, qual o caminho que nós seguiríamos. E aí ela deu a dica, falou assim, escolham um nicho, escolham um assunto para que vocês possam focar na rede social de vocês. E aí eu fui em busca do meu. Como a nutrição e a psicologia, para mim, sempre foram, né, duas paixões, inclusive eu fiquei bem dividida entre uma e outra. Pois é. Eu fui buscar dentro da psicologia algo que caminhasse ali junto com a nutrição. Uhum. E aí, pesquisando, encontrei esse termo, comportamento alimentar. E aí fui pesquisar, encontrei no Instagram uma psicóloga do Rio Grande do Sul, inclusive posso citar ela aqui? Pode. Suelen Guizolfi, minha grande amiga e mentora, e a pessoa que me colocou nesse caminho, que eu tanto amo, porque eu falo assim, se tem uma coisa que eu gosto é de falar de comportamento alimentar. E em todas as oportunidades que eu tenho, eu agradeço a ela. Porque a gente vê muito assim, né, na nossa profissão. Às vezes uma concorrência que, na verdade, não precisa existir na psicologia. E a Suelen foi uma pessoa assim que me ergueu a mão e me deu todo o caminho. Olha, vai por aqui, e eu sou muito grata a ela até hoje por isso. Que legal. E que bacana que você conseguiu pegar o que para a maioria, né, leiga assim como eu, seriam dois assuntos totalmente não equivalentes e você conseguiu unir numa coisa tão interessante, né? Uhum. E a gente estava conversando um pouquinho ali e você falou, quer dizer, como acontece esse tratamento, não é sobre comida só, né? Não. Como é que as pessoas chegam a você assim? Então, hoje a maior procura que eu tenho é para tratar compulsão alimentar. Que, na verdade, acabou sendo um termo muito... As pessoas usam o termo hoje, compulsão alimentar, para qualquer episódio de exagero. Uhum. Então, muitas pessoas, às vezes, me procuram, me encontram na internet. Lá, eu acho que eu tenho compulsão alimentar. E aí, quando a gente começa a conversar, a gente vê que, às vezes, existe ali um comportamento disfuncional em relação à comida, mas não necessariamente uma compulsão alimentar. Porque quando a gente fala em compulsão alimentar, a gente está realmente falando de um transtorno. Então, para ser considerado um transtorno, isso tem que se encaixar dentro dos critérios do DSM-5, que é o Manual de Transtornos Mentais. Mas, então se não é uma compulsão alimentar, então como é que eu trato? Nós vamos tratar. Entende? Porque existe aquilo que a gente chama de comer transtornado, que é como se fosse, aqui eu tenho um comer normal, que é aquela pessoa... Algum momento? Não, é tipo assim, aquela pessoa que eu faço minhas refeições ali dentro dos meus horários, de acordo com a necessidade do meu corpo, certo? Então a gente vai chamar isso de comer normal, né? Digamos aqui o comer normal. E aqui a gente vai ter o quê? Um transtorno alimentar, que são vários comportamentos que trazem danos mesmo para a saúde daquele indivíduo.
E o comer transtornado é como se ele ficasse aqui, olha, nesse meio do caminho. Que é quando a pessoa ela começa a apresentar alguns comportamentos que podem evoluir para um transtorno. Uma fuga. Isso. Seria certo dizer, então, que esse transtorno alimentar, ele não é a causa, ele é quase uma consequência? Ou sim, ele pode ter sido assim, olha, uma junção de comportamentos. Coisas que vão acontecendo comigo isso, e eu vou que foram descontando. negligenciados e que acabaram evoluindo para um... É tipo um vício, né? Também. Você sabe que chega a ser comparado, né, o vício em comida, ele pode ser comparado até com o vício em drogas. Sim. Não ali por conta do efeito químico que gera no... Não, mas a necessidade a necessidade, que é quase que uma abstinência. Só vou conseguir ficar melhor e a sensação de falta de controle. Eu não gostaria de agir dessa forma, mas eu não consigo me controlar. Entendeu? Porque o vício, ele faz isso com a pessoa, né? Não quero, mas é como se fosse algo mais forte e a pessoa não consegue controlar. E aqui você falou um negócio que eu também até te comentei, que eu aprendi de uma outra vez, só é importante só de pontuar, né? Por isso que quando você trata de transtorno, não é só porque alguém come muito, é realmente algo que já se tornou algo que é uma doença. Patológico. É patológico. Se tornou patológico. E as pessoas parecem que têm um pouco de vergonha de procurar. Tem. Ou seria, vamos ser mais sinceros, vamos ter um pouco... Ou seria um desconhecimento, né? Porque eu acho que tem um pouco de vergonha também. É. Tanto que no transtorno alimentar nós vamos ver muito isso, né? Que são comportamentos que a pessoa ela vai ter ali de fazer as coisas escondidas. Tem pessoas que às vezes são casadas, têm comportamentos super destrutivos, tipo no caso, né, da bulimia, comportamentos de que é o contrário, né? Vai lá e vomita, e o marido nem sabe. Fica horas trancada no banheiro, fica muito tempo trancada no banheiro, e às vezes o companheiro que divide a mesma casa com aquela pessoa, ele não sabe do que ela faz isso, porque a pessoa tem vergonha. E isso é um ponto importante, você está falando de transtornos alimentares, a bulimia é o contrário, não é só comer demais, é comer de menos também, né? É usar... Não, aí no caso, a anorexia que é o comer de menos, né? Que é quando a pessoa ela desenvolve o medo mesmo de... Não, é um transtorno alimentar. Transtorno também. Tá. Só que é quando a pessoa desenvolve um medo excessivo de ganhar peso. Então, ela vai ter ali realmente um medo da comida e vai chegar ali uma magreza extrema, só que por causa de uma distorção da imagem que ela vê, ela nunca acha que aquela magreza é suficiente. Entendeu? É muito interessante. Eu olho um pouco para esse lado, né? Porque você não consegue se enxergar, como é difícil você está sempre enxergando algo ruim, né? Exatamente. É muito... pesado. É sempre aquela sensação de que falta alguma coisa, né, em relação à aparência. Está sempre tentando consertar alguma coisa. E aí, dentro do tratamento, queria ter saber um pouquinho mais o que você... Mas existem, digamos assim, caminhos mais comuns que te levam a isso, não? Ou também você traz isso de família? A desenvolver um transtorno alimentar. Ou pode também estar ligado à sua história familiar? Tudo. Na verdade, a gente fala que é como se fosse uma receita de bolo. Então, para que um transtorno alimentar ele se instale, nós vamos ter que ter ali uma condição genética, a questão do ambiente, fatores de vida, né? Então, um exemplo, se aquela pessoa passou por algum tipo de trauma, o ambiente onde aquela pessoa foi criado. Então, é como se eu tenho aqui um bowl e aí eu vou colocando ali vários ingredientes. Entende? E aí, dependendo das condições daquele indivíduo, pode ser que se instale ali um transtorno alimentar. Ou eu posso ter um outro indivíduo que passou por várias questões parecidas e simplesmente tocou a vida, não desenvolveu, entendeu? Então, agora... são gatilhos mais fáceis, às vezes, são caminhos mais fáceis. Sim. Você mora numa casa que todo mundo cozinha muito bem, vai acabar sendo mais fácil você cair para esse lado, Sim, né? Se você mora numa família, né? Você convive em uma família onde tem os hábitos alimentares, de ter ali comidas muito calóricas na mesa. Pode observar o padrão de corpo daquela família. Todo mundo vai ter ali. É bem provável que ali tem uma questão de sobrepeso. Entendeu? Entendi. Não somente assim por conta do tipo de alimento, mas aí a gente vai olhar para tudo, né? Para frequência. Porque se fosse somente questão de comida calórica, a gente vai, um exemplo, você vai para fora, na Itália, as pessoas comem muita massa, muito macarrão, e nós não temos o índice de obesidade que nós temos no Brasil. Então não é exatamente o alimento em si. A gente vai ter aí o contexto, a quantidade, entendeu? Para, né, chegar a um quadro de obesidade, um quadro de sobrepeso. Não é somente o que se come, é como se come. É como se come. É como se come. E uma pergunta que me veio na cabeça
não necessariamente todo mundo que está comendo demais ou que está com sobrepeso também tenha transtorno. Não, né? não. E como é que isso hoje, a pessoa vai para você e você diagnostica se Isso, tem ou não, ou quando se chega tem para ou não. você já é transtorno? Infelizmente, as pessoas buscam tratamento muito tarde, né? E eu falo assim, olha, a Aí já está psicologia... procurando um socorro. porque já está ali no extremo. Então, muitas vezes, quando vem para mim, já tem ali um diagnóstico de transtorno alimentar. Mas às vezes não. Tem pessoas que às vezes elas têm um pouco ali mais de consciência e ela, opa, tem alguma coisa errada. E aí vai e procura ajuda, entendeu? Uhum. Mas infelizmente a grande maioria só vem quando já tem ali uma questão muito séria já instalada. Essa coisa que você falou da consciência me vem na cabeça. Porque todo mundo acho que já engordou um pouco, mas é aquilo, você... Quem nunca passou por um efeito sanfona, né? Você tenta sair. O que acontece na cabeça de quem está com transtorno nesse... Ele não consegue ter essa consciência? Muitas vezes... Ou o que está por trás vai ser sempre mais forte? Olha... Daí vira uma loucura, né? Porque tipo, você sabe que você está errado, mas você continua errando. Então, são estágios, né? Eu falo assim, olha, o processo de mudança, e para qualquer coisa que seja, ele é um processo, o nome já diz, né? A mudança, ela é um processo. Então, a pessoa tem aquela fase em que ela está totalmente alienada ao que está acontecendo. Então, vive ali num comportamento quase que automático, mas não faz ideia de que aquilo que ela está fazendo está prejudicando a vida dela. Às vezes, as pessoas do convívio já perceberam, já falam, olha, dão um conselho, poxa, você não acha que você está, né, engordando muito, estou notando aqui que você está com pressão alta, está com isso, mas a pessoa mesmo não percebe. Ou ela tem aquele pensamento de que, não, está sob controle. Quando eu quiser, eu paro. Então, eu consigo controlar isso. Sei lá, no final do ano eu começo uma dieta. Sei lá, para o casamento do fulano eu vou melhorar os meus hábitos. Uhum. E aí tem aquele outro estágio, que é quando a pessoa ela se dá conta que existe ali um problema, mas ela ainda não tem forças para mudar. Eu já sei, eu estou consciente, mas eu ainda não consigo fazer diferente. E tem o outro estágio, que é quando a pessoa realmente, olha, eu estou consciente do que está acontecendo, estou vendo que a minha vida não está indo para um bom caminho e eu vou mudar. Aí essa pessoa vai buscar ali algum tipo de ajuda. Você tem boas histórias, né? Você tem muito boas histórias. E é que aí você me fez cair num lugar para fazer uma pergunta, vamos puxar um pouco mais polêmico, né? Porque a gente está vivendo uma era em que está todo mundo... falando, temos que aceitar tudo, se eu falo alguma coisa é gordofobia. Da romantização da obesidade. E na verdade, o que a gente está trazendo aqui não é sobre ser ou não ser, é um efeito, né? Então, lógico que tem formas e formas de você falar, mas é importante que familiares ou pessoas próximas falem para te ajudar, né? Porque pode ser algo que não tem a ver com até o seu peso, tem a ver com a sua cabeça, né? Sim. E isso deveria ser mais dito, né? Eu acho que talvez nós devêssemos ter formas, talvez, mais fáceis. Eu falo assim, às vezes é até difícil você... onde é esse caminho, né? Até onde eu posso ir lá e falar sobre o corpo do outro, sabe? Uhum. Porque isso é difícil também. Mas um exemplo, se você tem alguém do seu convívio que você está vendo que está ali... Isso que eu ia falar, se você tem como perceber outros sinais que Sim, que você está vendo ali que está começando a afetar a saúde da pessoa. Então, você pode chegar e conversar, poxa, olha, eu observei e tal. Mas é difícil encontrar esse caminho. Mas tem, por exemplo, algumas outras coisas. Imagina que você viva com uma pessoa, ou seja, seu parente muito próximo, alguns outros sinais que possam te mostrar que existe um transtorno ali? Sim, existem. E você sabe que dentro, né, um exemplo, onde eu fiz a minha formação em transtornos alimentares, no Ambulim, nós temos um grupo que é somente de apoio a familiares de pessoas que têm transtornos alimentares, que é para ensinar essas famílias, né? Exatamente, ensinar essas famílias a lidarem com a pessoa que tem um transtorno alimentar, porque para essas famílias também não é fácil, entendeu? Na verdade, lidar com um transtorno, qualquer um que seja, não é fácil, e nenhuma família está treinada para isso. Não. Nós temos os nossos filhos, a gente acredita que o quê? Que vai vir todo mundo saudável. A gente não está preparado para, no meio do caminho, poxa... E que bom, porque eu acho que hoje, infelizmente, a gente tem um monte de coisa que a gente está querendo que a gente aceite, mas ninguém não está ajudando quem precisa ser ajudado também, né? Exatamente. E você falou agora da família,
Me veio uma pergunta agora que eu acabei esquecendo, ó. Isso acontece, isso aqui é... Mas aí quando tu falou assim de, qual seria a melhor forma de ajudar um familiar, Isso. alguém, eu acho que assim, né, a gente tem um jeito carinhoso de alertar, de, às vezes até você mostrar algum material, alguma coisa, para que a pessoa, ela mesma possa ali tomar consciência, sabe, da questão de saúde dela. Mas é um caminho sempre delicado. Agora, uma dica é não fique falando sobre o peso das pessoas. Você engordou, hein? Isso, não é disso que a gente está falando. Você né? se olha no espelho todos os dias, você não sabe quando você está um pouquinho mais gordinho ou menos. Então, quem está de fora não precisa falar isso, né? E eu lembrei, a minha pergunta porque a minha pergunta tem uma certa complexidade. Você já tem atendido pessoas assim, e dentro do processo lá, digamos assim, de atendimento, o quanto... Porque o que acontece? Quando você entra nesse ponto de comer muito, aí você começou a afetar a sua saúde, seu bem-estar, você não consegue, por exemplo, dependendo do tamanho, você já não viaja em alguns lugares. Quer dizer, o quanto para você como psicóloga, como é que é esse trabalho entre chegar na causa do problema e, ao mesmo tempo, tem outras consequências que estão causando outras situações. Como é que é essa bagunça? Por isso que eu esqueci, porque na verdade... Você sabe que às vezes a pessoa ela não se deu conta ainda da quantidade de prejuízos que ela está tendo. Eu trabalho online, mas eu trabalho presencial também. E quando eu comecei a montar o meu consultório, eu fui pensando em todos os detalhes. E aí na hora de comprar... eu tenho a mesa, né, que aí é a minha cadeira, e aí eu queria botar 2 cadeiras para receber a pessoa no meu consultório. Eu falei assim, e se eu for receber uma pessoa com mais de 150 quilos? Você vai nas lojas, a maioria das cadeiras, elas não suportam mais de 150 quilos. Eu saí umas 2 vezes, fui em muitas lojas de imóveis para conseguir uma cadeira que suportasse até 200 quilos. Entende? Eu sou um cara pesado, eu sei a dificuldade de achar. Você é grande. Você confia em sentar em qualquer lugar? Não. Entendeu? Mas eu já fiz esse teste. Você vai buscar, você tem que ficar perguntando, porque realmente não é qualquer cadeira. Eu tenho paciente que vem aí conta pra mim, poxa, hoje aconteceu uma coisa muito chata, porque ela levou um tombo mesmo em um lugar, não lembro exatamente qual lugar que ela tinha ido, mas também não vem ao caso, e a cadeira quebrou com ela. E ela... mas aí, sabe, tudo bem que a gente ainda fala, quando a gente fala em obesidade, a gente ainda fala de uma minoria. Então, todas as cadeiras têm que suportar 200 quilos? Não. Mas será que a gente também não tem pouco demais nos locais, entendeu? Ou que a gente tivesse aí talvez um meio termo, tivesse móveis mais resistentes e tal, porque pensa no transtorno que é para essa pessoa. Sim, entendeu? Sim. E aí me veio uma outra pergunta aqui na cabeça. Aqui a gente está falando aqui de obesidade como fosse só isso. Né? Existe o transtorno, a pessoa que ela não está numa condição, digamos assim, de muito peso, obesa, mas ela está comendo demais. Acontece esse meio do caminho, não? Que a pessoa vai se... Sim. Inclusive, olha só que coisa interessante. Quando a gente fala em obesidade... Para não parecer que a gente está só falando de uma situação... Nem toda pessoa que sofre de obesidade, porque obesidade já não é um transtorno mental, tá? Obesidade é uma doença crônica. Ela hoje está incluída como uma doença crônica. Quer dizer, você chegou em outra etapa já, né? É uma doença crônica. E isso você ainda pode estar continuando com o teu problema lá. Sim, mas aí a pessoa pode ser obesa e ter uma compulsão, pode ter compulsão alimentar ou não. Pode ser uma pessoa que é obesa, mas ela não necessariamente se encaixa no critério diagnóstico para compulsão alimentar. Entendi. É raro, mas existe. Porque a gente pensa assim, e como é que a pessoa chegou num quadro de obesidade? Não foi comendo? Sim, mas aí também, às vezes, a maneira que ela come para chegar àquele peso não necessariamente vai se encaixar em um transtorno, entendeu? Entendi. É um pouco complexo, mas... Não, você sabe que, eu vou até comentar, eu tenho um grande amigo de infância, que você falou, eu lembrei dele, né? E eu acho que ele assiste de vez em quando, mas não vou. E a família toda deles, eles sempre foram muito, digamos assim, não eram gordos, mas eram gordinhos, mas todos sempre foram. Então... Só que eles eram muito gente boa, assim, não vou dizer que tivesse aparentemente, nenhum grande trauma, nem nada. Era super normal na família. Parecia deles. Que era simplesmente o jeito deles de viver. Além do que eles eram quase todos grandes, fortes, tem até histórias muito engraçadas e tal. Mas esse que é meu amigo, ele chegou a um ponto, ele estava já morando fora do Rio,
bastante complicado. Depois ele até me contou que ele tinha dificuldade, ele já não dormia. É uma coisa que a gente não imagina. Ele falou, já não dormia deitado, sempre dormia sentado. A gente não consegue imaginar. Só que aí ele veio a perder o irmão, né? E o irmão estava bem inchado tudo. Eu acho que foi por causa de consequências da obesidade que ele perdeu o irmão? Também. Mas aquilo mexeu muito com ele. Aí foi foi a virada de chave. Foi a virada de chave. Mas o que eu quero dizer é que, olhando de longe assim, eu não acho que ele tivesse nenhum transtorno, mas para ele era tão normal, o meio era tão normal, né? Eles tinham mercearia, então estavam sempre naquele meio, digamos assim, e era... Mas esse momento fez ele repensar, e aí acho que ele fez uma cirurgia e realmente emagreceu bastante. Hoje ele leva uma vida... Ele já acho que ele tem 2 filhas, se eu não me engano, já não conseguia ir às festas com elas, coisas direito. E hoje ele voltou a ter uma vida bem normal. Mas me veio como exemplo nesse tipo de situação, não necessariamente que era... Sim, mas era uma questão que para a família dele já era natural aquilo ali, né? Já era natural. Ele não tinha trauma nenhum, assim... Você podia mexer, super falar... de boa, e ele estava bem ali com a imagem dele. Adorava jogar futebol. E tem casos assim, sabia? Porque nem todo mundo que está acima do peso, odeia o próprio corpo, ou está insatisfeito. Só que aí a gente precisa, igual você estava falando nessa questão da romantização da obesidade. O irmão dele morreu. A gente não sabe exatamente se teve uma causa direta com a obesidade, mas a gente sabe que a obesidade em si, ela vai trazer ali muitas comorbidades, entendeu? Não, mas eu me lembro que ele comentou e ele comentou o quanto chocou ele. Então, o quanto bateu nele, né? Que fez ele querer mudar realmente, né? Sim. Agora, eu tenho paciente que fala assim para mim, olha, quando a gente fala assim, em emagrecimento, ela fala assim, eu não consigo me imaginar magra, porque eu sou gordinha desde criança. Então, um exemplo, uma mulher com 1,65 m. Aí vai no médico e aí ele fala para ela, olha, o seu peso ideal é, sei lá, 60 quilos, 60, 62. Ela fala, olha, eu não consigo me imaginar com 62 quilos. Porque eu com 8 anos, eu já tinha 40. Sim. Então, eu sempre fui uma criança acima do peso. Tudo que ela conhece na vida... Ela não consegue imaginar como é que seria ter um corpo magro. E fala, olha, eu não faço questão, não quero emagrecer, mas eu estou aqui com questões metabólicas, estou com problemas de saúde, tá com colesterol alto. Isso também é um trabalho para... diabetes. Para procurar, pode procurar também a psicóloga nesse sentido? Você não precisa acertar só o... Não. Você quer ver um que seria interessante? Uma pessoa que descobriu diabetes. Ela vai procurar o quê? Vai para um endócrino, vai para nutricionista. Só que vai lá e pergunta se a pessoa ela consegue seguir a dieta. Então, mas você deu um exemplo fantástico. O psicólogo iria ajudar. Porque... Aí como é que eu entro? Vou ajudar nas mudanças de comportamento para que aquela pessoa vá ali, tirando o açúcar da vida dela gradativamente, de uma forma que não cause tanto sofrimento. Que pensa, consegue se imaginar nunca mais ter que comer um docinho? Não consigo. Inclusive, se essa pergunta for bem direta... Como é que seria para você? Consigo. Se hoje eu falasse para você, olha, André, a partir de hoje você não pode comer mais doce nenhum. Você sabe... Não, daí você foi radical só demais. Diet. Já experimentou doce diet? Ruim demais. É horrível, gente. Odeio adoçante. Não tinha família, não era feliz a pessoa. Eu falo assim, olha, eu prefiro não beber nada do que ter que tomar um refrigerante diet. Eu acho que... me considero normal, não sei, mas você vai ficando mais velho. Dizem que se olhar de perto ninguém é 100% normal. Menos maluco, né? Menos louco. Mas eu procuro, conforme você vai ficando mais velho, você vai fazendo algumas trocas, até porque seu corpo trocas reclama. Inteligentes, né? E você vai descobrindo coisas legais, né? Coisa bacana. Como é que é a mente da pessoa que tem digamos assim, essa compulsão ela não consegue enxergar isso, ou o trauma em si que ela está trazendo? Eu ia até te perguntar que traumas possíveis são esses que te levam, não tem nenhuma ligação com algum, é só um vício mesmo? Olha, eu falo bastante na minha rede social. Eu fiz 2 perguntas agora para não esquecer mesmo. Eu falo na minha rede social bastante sobre um termo chamado fome emocional, que é o que a gente mais vai ver ali nos casos de obesidade, de compulsão alimentar. Porque é aquilo, né? É a pessoa que vai recorrer à comida como uma forma de lidar com suas emoções ali desconfortáveis, entendeu? Então, um exemplo, você já observou no seu dia a dia, se quando você chega em casa, um exemplo, mais cansado ou mais estressado, percebe que as suas escolhas alimentares são diferentes? Sim. Quando você chega super bem, teve um dia ótimo, quando você volta da academia, você frequenta a academia, faz atividade física, como é que é a tua escolha
a primeira refeição quando você volta da academia? Como é que tá seu pensamento? Você tá com fome, né? Eu chego com vontade de comer, Mas realmente. tu normalmente escolhe o quê? Coisas boas? Eu comecei, eu tenho um pouco Olha aí, disso. coisas boas, é preconceito, mas assim, alimentos mais nutritivos. Estou sendo analisado ao vivo aqui para vocês. Não, mas é interessante, eu tenho um pouco isso. Eu tenho, por exemplo, momentos de felicidade. Só que aprendi a me conhecer, hoje eu como muita fruta. Então, respondendo, eu faço muito isso na academia. Eu tenho algumas frutas, uva, algumas que eu deixo, hoje é a minha... Hoje mesmo aconteceu isso. Hoje de manhã eu fui na academia, fiz outro esporte também que eu faço, então cheguei em casa, já estava perto do almoço também, né? Falei, pô, não posso... Aí eu peguei uma frutinha e hoje a fruta me dá aquela saciada, assim. Mas eu já fui de abrir um saco de biscoito e comer um saco de biscoito. Mas a gente acaba tendo aquele pensamento de, puxa, acabei de fazer atividade física, vou fazer uma boa escolha, né? Por isso a importância da atividade física. Você queria essa resposta, mas eu não sou essa pessoa. Não? Assim, não tão certinho, não. Se me der um pão doce, então, com aquele com creminho em cima. Então, então, mas aí vai comer um pão doce porque tá triste ou porque tá com vontade de comer o pão doce? Eu como. Mas isso eu faço... Agora você levantou um negócio interessante, que aí tu entende a diferença do... Simplesmente tô com vontade de comer um pão doce. Ou, minha vida é horrível, eu preciso comer esse pão doce porque eu vou me sentir melhor se eu comer esse pão doce. Entende que é diferente? Eu até tenho eu sou cheio de... O pessoal brinca comigo que eu sou ruim de comer, mas na verdade o que eu falo que eu tenho... É seletivo. Eu tenho um paladar simples só. Que eu não como um monte de coisa, né? Assim. Mas eu adoro algumas outras coisas. Só que eu como o que eu gosto de comer. Por exemplo, eu posso estar morrendo de fome e chega aqui tem alguma coisa... Eu já fiquei sem comer porque não... Não tinha nada que não te é apetecer. Nossa, agora não saiu. Me apeteceu. Isso aí. Eu não como por comer. Eu tenho algumas coisinhas assim, se eu for pra rua, eu não como, vamos comer qualquer coisa. Não, eu como qualquer coisa, tô comendo na rua. Você prefere esperar um pouco. Vou pagar. Sim. Então eu tenho um pouco essas coisas. Eu gosto de algumas coisas, como doce. Eu como muito chocolate, adoro chocolate. Mas tem chocolate que eu não... Aí todo mundo chega e me dá um chocolate, mas eu não gosto. Como você não gosta? Você gosta de chocolate. Falei, mas desse chocolate eu não gosto. Eu gosto do... Pois é. Não vou nem fazer propaganda dele aqui, mas tem um que eu faz adoro. Não, que eles não vão, né? Não vai patrocinar, então não vamos falar. Não. É isso, pode patrocinar a gente, né? Mas eu entendo a compulsão. Aí você pensa num quadro, né, de compulsão. Você imagina um indivíduo que vai chegar assim, porque não está, digamos, uma pessoa que está muito ansiosa. Hoje a gente tem muito, né, quadros de ansiedade, e para aliviar a ansiedade a pessoa vai buscar comida. Ela vai abrir a geladeira, não importa a marca do chocolate. Vai ser qualquer um. Pode ser, aí comeu aquele chocolate, mas aí aquele desconforto continua e ela vai lá e busca outra coisa, mas ainda está desconfortável e seguidamente. Sim. Entendeu? Eu tenho uma paciente que fez um diário alimentar, que ela chegou a computar 41 refeições em um dia. Nossa. Não refeições assim de prato, mas o combinado era anotar tudo que colocasse para dentro do corpo. Uma balinha, um chiclete, qualquer coisa. 41 coisinhas em um dia. É muita coisa. É muita coisa. Só que às vezes você pergunta para essa pessoa e ela fala assim, mas eu quase não como. Porque às vezes... Foi ótima essa sua resposta agora. Vai ter que cortar um pedaço dessa risada aí. Não, vai ficar, já ficou. Foi muito natural. Porque eu imagino, a pessoa fez uma lista de 2 páginas para você. Só que aí ela chama de comer o quê? Aquela montar um interna. Prato com uma refeição. Entendi. Entendeu? Ela não conta os beliscos. Só que eu sou bom de belisco. Tu é bom de belisco? Então, aí às vezes a resposta para os quilinhos que você talvez esteja querendo ali perder, pode estar aí nos teus beliscos. E não na refeição em si. Então fica a dica aí, vamos olhar para os beliscos. Entender que tudo que a gente coloca para dentro é refeição. Entendeu? E vamos voltando lá em quem você atende. Como é que é essa relação? Como é que tem sido para você a experiência? Você decidiu ir para esse caminho. Como é que tem sido para você a experiência de olhar e dizer assim, poxa, tá valendo a pena, a mente realmente... o comer é um fato que vem da mente e a mente pode ser um fato que altera o comer. Como é que hoje, se você hoje olhasse para trás... Isso para mim está muito, muito claro. Para Ana Paula, você diria, olha, vai em frente porque realmente... É realmente um caminho e não... Porque, assim, às vezes a gente... Aquela coisa de questionar a sua profissão, a sua escolha, né? Cara, será que isso realmente dá resultado? Pois hoje eu digo para você...
Hoje, o método que eu trabalho, se a pessoa fizer exatamente o que está ali, conforme combinado, tiver paciência para encarar o processo, não tem como não ter resultados. Não tem como. Porque é você trabalhar só que de dentro para fora. As pessoas, muitas vezes, elas vão buscar o quê? O de fora para dentro, ou elas vão olhar somente para questões nutricionais sem olhar para a mente. Então, tentar entender como é que o seu corpo funciona. Quando eu entendo como meu corpo funciona, eu já sei exatamente se eu tenho um impulso para comer um maior volume de doces ou de frituras na parte da manhã, da tarde ou da noite. E aí, dentro disso, eu consigo montar estratégias ao meu favor. Eu falo assim, olha, gente, se você se conhece, pega o teu ambiente e molda ele todo ao teu favor. Verdade. Se todos os dias eu almoço funciona. E eu quero comer um doce todos os dias depois do almoço, para que eu vou encher a minha geladeira de doces? Sim. Os hábitos, eles precisam de ações em conjunto, né, para acontecer. Qual é o melhor momento de resistir ao sorvete? Quando ele está na geladeira da sua casa ou na geladeira do supermercado? Entendeu? Na geladeira do É supermercado. muito mais fácil. Depois que tiver na minha geladeira, olha, eu estou a alguns passos de... Entendeu? Realmente é. Então... E a gente estava conversando, você falou muito disso, né? Que a mente é a origem, a gente aqui no canal fala muito da mente, né? E hoje, você tem uma visão assim, o quanto isso... A gente falou de obesidade, você falou de um número, eu não sei mais ou menos como é o número no Brasil. Né? E hoje estatísticas não vou saber te falar, não. Mas infelizmente alto, mas esses números só aumentam. E é interessante que a gente vê que não tem classe social, não tem nada, né? Não tem. O quanto você tem visto hoje que realmente essa parte mental interfere na alimentação? É algo que você tem relevância, né? Totalmente. Agora, eu acho que o que falta, assim, realmente é talvez um olhar mesmo, sabe? De geral, né? Hoje em dia, eu acho, assim, que a gente já tem muito mais consciência. Você vê a pessoa hoje, ela vai a um médico... Ele vai dizer para ela, se ela já tentou de tudo, esse médico, ele vai orientar ela a buscar uma psicóloga. Antigamente, uma pessoa com obesidade só ia buscar um psicólogo se já tivesse tomado a decisão de fazer a bariátrica e vai precisar fazer a avaliação psicológica. Entendeu? Então, mas termina, desculpe. Mais um exemplo, eu tenho pessoas que me procuraram porque eles queriam só o papel, só o atestado, eles não queriam fazer as sessões. Sério? E eu falei, então eu não faço, você pode procurar outra pessoa. A pessoa queria me pagar, não te dou tanto, mas eu não quero ir às sessões. Eu falei, olha, então você vai fazer com outra pessoa, porque eu não faço. Eita. Entendeu? É que você falou nisso, agora me veio uma outra coisa que a gente conversa muito aqui, a gente falou rapidamente, né? As pessoas ainda têm uma visão da psicologia, né, da terapia muito, não sei se preconceituosa ou ruim, né? Ainda que é como se você fosse o... A gente até começando, você usou esse termo que eu gostei, fosse a última linha, né? Fosse a última linha de defesa ali. E na verdade pode ser a primeira até, né? Sim, mas eu acho que ainda tem aquela coisa de... Eu pareço fraco se eu for procurar um psicólogo, porque como assim? Eu não sei lidar com as minhas questões? Eu pareço e a sociedade enxerga assim ainda, infelizmente. Né? Pois é. Até mais os homens, tá? Eu não gosto de fazer generalizações, mas os homens buscam menos, eu digo porque eu era assim. Eu tenho a minha história, já contei aqui algumas vezes, eu era assim até que um dia... Tinha um pouco de bloqueio? Tinha total. E até que um dia acabei entrando, conheci a Leila, a gente começou a conversar, depois outras pessoas, e me apaixonei. Eu sou apaixonado hoje pela... E o que eu falo muito aqui é que todo mundo deveria fazer. É super normal. Como outros processos de mentoria, de coaching. Lembra que a gente até falou disso? É cuidar da saúde mental, cuidem da saúde mental de vocês. A terapia é um caminho, mas não é o único. Então, vai procurar formas de cuidar da sua saúde mental, porque é o melhor investimento que você pode fazer. Né? Não tenha dúvida. Eu falo assim, olha, você pode ter o dinheiro que for, o melhor negócio do mundo. Se você não estiver bem mentalmente, você não consegue sustentar. Eu brinco aqui, você pode pegar na história todos os grandes líderes ou tiranos, ou o que você quiser, né? Todos não eram mais fortes, eles eram mais fortes mentalmente. A mente sempre foi, né? Você vem lá da história. Você pega um Alexandre o Grande, né? Que você vai ver um pouco da história dele, a grande diferença é que ele aprendeu tudo, ele sabia tudo de filosofia, sabia de arte. Ele sabia como funcionava a mente. Ele tinha um poder da mente fantástico, né? Então, a mente é o grande caminho. E que legal, né? Ter uma especialidade, ter alguém que olha com carinho para esse assunto, né?
Sim. Me conta um pouquinho, eu fiquei curioso que você falou um negócio assim, se a pessoa seguir e tal, é porque aí vai ser uma pergunta ainda de curioso e de ignorante, que eu imagino que possa estar na cabeça das pessoas. Você misturou ali a nutrição com seu amor, né, pela nutrição e pela psicologia, mas esse caminho que você dá, ele é muito ligado à psicologia ou também a nutrição? Você entra um pouco nessa área? Ou você trabalha em conjunto com alguém? A ideia é um trabalho em conjunto, né? Um trabalho multidisciplinar. Então, o ideal, um psiquiatra, a psicóloga e a nutricionista, e muitas vezes ele vai ter que, dependendo do transtorno alimentar, uma fisioterapeuta, entendeu? Para os casos de distorção da imagem, né, que às vezes acontece na anorexia e na bulimia. Sim. Então, mas é aquilo, né, acaba ficando às vezes um investimento muito alto, então muitas pessoas, infelizmente, às vezes não conseguem fazer, mas aí pelo menos, né, vai ter que passar por uma avaliação psiquiátrica para ver se existe aí a necessidade de um tratamento medicamentoso. Porque às vezes já chegou num ponto que não tem jeito. Pois é. Então, assim, essa polêmica de medicação, eu falo, gente, olha só, se você tiver uma questão química, a psicóloga sozinha ela não vai poder te ajudar. Sim. Então eu falo às vezes até com outras colegas, né? Para com isso de achar que nós somos as salvadoras, a salvadora do mundinho, vai resolver tudo sozinha. Não vai. Se a pessoa tiver uma questão química, tá depressiva, tá com a serotonina lá embaixo. Não, eu posso falar o que for para aquela pessoa que ela não vai conseguir levantar e fazer uma atividade física. Mas eu preciso que ela faça uma atividade física. Então, eu vou precisar ali que ela vá a um psiquiatra e ela faça uma avaliação para ver se há necessidade de fazer um tratamento medicamentoso. Interessante. Entendeu? Faz sentido. Então, não quero. Eu falo assim, então, cara, aí ela precisa entender que talvez o que a gente vai ficar fazendo ali vai ser só como chama? Quando a gente faz um tratamento que talvez não vai evoluir muito. Mas o paciente tem um paliativo. Ela vai ter que ter essa consciência. Olha, para você evoluir, você precisa fazer um trabalho em conjunto com uma nutricionista e com uma psiquiatra, porque a gente precisa avaliar como é que está a tua questão, sabe? Como é que estão os teus hormônios, como é que estão os teus níveis, porque senão eu não vou conseguir fazer tudo sozinho. Você vai se frustrar porque você vai achar que a culpada sou eu, e aí você não tá pagando ali, tá indo toda semana e não tá tendo resultado, entendeu? Uma coisa que eu faço logo no início é pedir os exames de sangue para ver como é que tá. Então, a gente já descarta logo essa possibilidade. Descarta logo. Não, se tá tudo ok, então vamos lá, vamos seguir em frente. Se no meio do caminho eu ver que não, a pessoa teve uma baixa muito grande ou uma ansiedade que eu não consegui ali resolver somente com técnicas, vai ter que voltar na psiquiatra e vai ter que fazer uma nova avaliação. Entendeu? Interessante. Então, e da tua experiência aí, quando eu olho... Você falou, é verdade, né? Às vezes eu querer montar todo esse processo vai ficar muito caro. Mas eu até acredito, e eu queria ouvir mais de você, já na psicologia ali, já no seu trabalho em si, você consegue já mudar, se a pessoa realmente se dedicar e fizer, ela consegue já mudar, nem que ela depois siga sozinha ou tente fazer ela mesma em uma academia, mudar. Sim. Mas você vê esse resultado? Sim, então, olha só, hoje, né, nós temos a informação aqui na palma da mão, né? Então, tem pessoas que já têm ali mais ou menos um conhecimento, ela já sabe, por exemplo, uma pessoa, ela já gosta de atividade física, ela já tem ali uma alimentação bem dentro ali, né, do desejável, mas ela ainda tem algumas questões emocionais que a impedem de evoluir ali no processo dela. Porque eu também falo assim, olha, André, a gente fala de evolução ou de sucesso de acordo com o objetivo de cada um, entendeu? Eu tive paciente que era atleta, que jogava vôlei pela universidade e ela precisava ter ali um determinado desempenho. Então, o que era sucesso para ela, de repente é totalmente diferente daquela minha paciente que eu te falei, que falou para mim, olha, eu fui gordinha a vida inteira. Então, eu não estou preocupada, eu não estou focando em um número da balança. Eu só preciso ajustar a minha saúde. Então, essa coisa do sucesso... Então, quando a gente começa, a gente define ali as metas, né, da terapia e aí vai alinhando os objetivos de cada um, entendeu? Tive uma que depois virou fisiculturista. Olha. Ela chegou para mim e ela estava super desanimada da profissão dela, achava... Porque ela começou a ganhar peso e ela trabalhava com a imagem dela, né? Ela era personal... E ela estava super desanimada. Cara, ela deu um boom, sabe? Não foi eu sozinha, foi muito dela, porque ela quis muito. Psiquiatra, ela teve que fazer tratamento medicamentoso, porque ela já vinha com uma depressão de muitos anos. Agora ela está aí, ó, competindo, fisiculturista. E tem alguma coisa assim que você veja mais repetido, entrando na mente um pouco, você vê
esse tipo de situação tende a levar a pessoa a mais ou cada um vai ter uma história realmente? Cada um vai ter uma história, mas eu acho que assim que... Eu falo assim, olha o ponto, né, de virada de chave de cada um. Eu acho que tem que ter, porque enquanto você tá ali naquela do mais ou menos e tal, parece que não avança muito. Então, quando você descobre, logo quando eu comecei, né, na professora falou assim, olha, descubra o seu porquê. Sabe aquela coisa do porquê? Por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu levanto todos os dias? Por que que eu não posso desistir? Você tem que ter muito bem definida essa resposta. Porque se você não tiver essa resposta muito bem definida, você vai desistir. Isso é para tudo, não é só para o processo de emagrecimento, não, é para tudo na vida. Porque tem dias que vão ser muito difíceis. Falo assim, a vida é difícil. Sim, a vida é difícil. A vida é difícil. Então, tem dias que você não vai querer. Falo assim, tem dias que elas já não querem fazer sessão. Falo assim, olha, esse dia que você não quer vir à sessão é justamente esse o dia que você tem que vir. Que tá tudo te atacando, entendeu? né? Ou às vezes elas acham que, não, regrediu, então não quer ir à sessão porque tá com vergonha de dizer que regrediu. Falo assim, olha só, mas faz parte. Vocês acham o quê? Que eu penso que vocês vão só para cima? Aí eu que vou estar sendo ingênua, né? E a vida é assim? A vida é assim, olha. É isso aí. Às vezes, nossa, tá tudo dando certo, aí acontece uma tragédia na vida da pessoa. E esse é o grande barato do trabalho mental, né? Porque não se trata de diminuir os problemas lá fora, porque eles vão continuar existindo. Exatamente. Se trata de você realmente fortalecer o seu interior para que você possa lidar de formas diferentes, né? Porque é aprender a lidar com os problemas, né? É aprender a lidar com os problemas. E é impressionante que quando a gente aprende isso, né? A gente não se desespera mais. Não. A gente não se desespera. Porque é quando... Eu brinco que é quando você se descobre, né, a sua capacidade, e não eu comparado a você ou comparado a qualquer outra pessoa, mas comparado a você a mesmo. minha capacidade. Né? E o quanto a gente se fortalece, né? Porque a gente fala assim, cara, mas eu já passei por algo parecido e eu sobrevivi, não sobrevivi? Então eu vou passar por isso aqui também. E a gente verdade. Começa a ter menos medo, né? Muito menos medo. Menos medo. E que bacana, né, saber dessa especialidade, porque você vê isso tanto nas pessoas, né, essa coisa de comer, de emagrecer, e as pessoas... Eu estava aqui lembrando, aí você começa, todo mundo vai para um nutricionista, nada super legal, mas o meu ponto não é esse, é que... E aí eu vejo as pessoas falando assim, eu estou tendo que fazer dieta, eu estou tendo que... E, na verdade, é como se eu estivesse sendo mandado e eu não incorporei aquilo ali, né? Então, faz muito sentido você trabalhar com psicólogo em conjunto nesse trabalho, né? Porque primeira coisa que eu falo assim, não chama de dieta, não. Não chama de dieta, não. Porque percebe que parece que já aciona a coisa do proibido. A gente é muito ligado a palavras, né? A gente é muito ligado a palavras. E quando você fala a palavra dieta, isso te remete a quê? Algo forçado. Proibido. Proibido. Algo que eu tenho que fazer porque... Eu chamo de planejamento alimentar. Ele foi na nutricionista, ela passou lá, aquele papel, aquela coisa lá, a gente chama de planejamento alimentar. Que, na verdade, todos nós deveríamos ter, né? Não assim que a palavra dieta tá errada, não tá não, porque se a gente for ver no dicionário o que é dieta. Dieta é uma prescrição lá, né, do nutricionista, que na verdade só o nutricionista está apto, né, a prescrever uma dieta. É uma alimentação para qualquer fim que seja. Então, um exemplo, há uma pessoa que tem diabetes, e ela vai prescrever ali para a pessoa o que ela pode e o que não pode. E aquilo ali se chama dieta. Só que a gente chama tudo de dieta. É verdade. Vou cortar o doce. É dieta. Tudo, só que, porque nós pegamos a palavra dieta e nós associamos ao proibido. Experimenta falar para você que você nunca mais vai comer tal coisa. Assim, cara, você nem gostava daquilo. Agora, só porque eu falei que eu não vou mais comer, assinou o gatilho do proibido, né? Entendeu? Você já toma uma raiva daquela pessoa. Nunca mais, não quero mais daquela pessoa. Não acho que ela é boa. Né? E o corpo... me veio um negócio na cabeça que eu também sou muito apaixonado como o corpo humano é uma máquina tão bem feita, né? Porque a gente fala muito da mente, mas você precisa do corpo para levar essa mente. E ele, digamos assim, ele põe em prática muita coisa que... Né, que você se você tá ali, porque às vezes é gestual, é manual e tal. E essa coisa da comida, disso tudo, isso é como você cuida dessa máquina, né? Porque você estava falando da nutricionista, que ela te passa
um cardápio, tal, são coisas que fazem sentido para a sua máquina. Pode Sim. não ser, por isso que é diferente do outro, né? Pode não ser o que você gostaria, mas é o que o seu corpo precisa. Muito cuidado até com o chat GPT da vida, essas coisas, porque a tendência dele vai ser passar algo bem médio, né? O que a média faz, e não necessariamente... Eu sei porque eu fiz um trabalho também eu tenho até uma nutróloga e tal, e ela tá até para vir aqui também, tá fugindo. Legal. E realmente é impressionante. A gente não fez preocupado em emagrecer, fez preocupado em saúde, realmente, né? Todos os itens lá. Mas conforme tudo foi entrando na sua regularidade, a saúde melhorou, o peso melhorou, tudo melhorou. E vai ficando mais fácil, percebe? Quando a gente vai fazendo também essas mudanças gradativas, ao invés de querer cortar tudo, mudar totalmente de um dia para o outro. Fica muito mais fácil, né? E fica mais fácil, você vem, o retorno vem, e aí essa lógica do corpo... Você fica mais animado também, né? Quando você percebe que o teu corpo realmente está ali respondendo diferente, né? Aí você vê a máquina funcionando direito. Você fala, funcionando melhor, né? Funcionando melhor, né? Tudo bem, você tem um diazinho que você quer fazer lá o pessoal das academias chama dia do lixo, né? Mas você começa a ter essa consciência, né? Mas você percebe diferença? A gente até estava falando sobre isso lá fora, né? Tipo assim, se a maneira como você se alimenta vai interferir ali na maneira... Se vai interferir de alguma forma na sua mente, né? Eu percebo muito porque por muito tempo eu trabalhei em empresa corporativa, tudo, e às vezes viajando, e dependendo da comida, mudava completamente a minha tarde, por exemplo. Dependendo do café, mudava a minha manhã. Então, mudava o meu humor, a forma de pensar. Então, para mim, interfere. Eu não sei o quanto isso pode interferir mais... Não, mas interfere. De uma forma maior ainda, né? Interfere, com certeza. A ponto de... Agora, por exemplo, tem estudos que falam que pode interferir, dependendo do que você come, até no seu desenvolvimento mesmo cognitivo, né? Então, tem alimentos ali que vão potencializar ali suas capacidades e alimentos que vão reduzir essa capacidade. E aí você pega isso, eu não sei se você trata de criança também, se você pega desde criança, aí você vai entrar com bullying, vai entrar com vergonha, você pode crescer um adulto... Por causa de um problema, te levou a outro que vai te levar a uma outra situação, né? Exatamente. Existem crianças? O pessoal chega a levar criança para... Eu não atendo crianças, né? Eu atendo somente adultos. Mas eu já tive paciente adolescente, bem no início da minha carreira. É importante falar para que os pais também não tenham vergonha de... Sim. Mas muita coisa, né, vem ali dentro do ambiente familiar, né? Porque o nosso comportamento alimentar ele vai ser moldado dentro do ambiente familiar, entendeu? Então, aquela coisa... Você tem filhos? Tem filhos. Quando eles são pequenininhos, a gente tem uma preocupação muito grande, né? De botar ali as frutinhas, de dar para eles o que eles precisam. À medida que eles vão crescendo um pouquinho, que eles vão começando a observar, mas o papai e a mamãe não comem isso. Ele só pode tomar suco, mas o papai e a mamãe tomam um refrigerante. Meu pai toma cerveja. E aí a gente vai moldando ali o comportamento alimentar dos nossos filhos. Onde? Primeiro dentro de casa. Eu já vi muitos pais que não aceitam, não reconhecem, né? Mas os pais são exemplo para tudo, realmente. Ana Paula, a gente já está chegando aí no nosso final. Primeiro, parabéns. Tem assunto, né? Mas parabéns por ter se dedicado, porque realmente é algo que as pessoas precisam, né? E quanto mais pessoas resolverem falar sobre esse assunto, mais pessoas podem se ajudar, né? Exatamente. Porque de novo, se a gente não está bem com a gente mesmo, a gente não está bem com a nossa cabeça e vice-versa. Algumas dicas práticas, o que você gostaria de deixar aí pro pessoal para sim, olha... tomar cuidado, eu acho que tem dois, né? Tomar cuidado com si próprio e também saber tomar cuidado com o outro, né? Sim. Olha, uma coisa que eu acho interessante falar. Cuidado com os atalhos, né? Não sou contra a medicação para emagrecer. É lógico que seja, né, acompanhada aí por um profissional correto, ético, que faça dentro dos princípios éticos. Mas tome cuidado com a automedicação, com atalhos, porque o emagrecimento, ele não... É a gente pensar assim, olha, a alimentação é para sempre. Fala assim, olha, se tem uma relação que é eterna, é a tua relação com a comida. Então, procure trabalhar essa relação com a comida de uma forma saudável, de dentro para fora e sem atalhos. Procure profissionais sérios que estejam ali realmente empenhados em fazer um bom trabalho, em te ajudar de uma forma, ética e correta. Porque a gente está vendo, infelizmente, um mercado, né,
muito Sim. saturado de facilidades, entendeu? Então, eu acho que... Eu estava até ouvindo uma coisa que alguém falou, é verdade. Parece que eles, na verdade, não querem nem ajudar. Eles querem te deixar mais doente. Eles querem vender, o né? tempo todo. Eles querem vender. E tem um entendeu? ponto, só para a gente terminar, que é até para deixar o pessoal olhando para a empresa, né, para o mundo... que a gente fala seja corporativo, seja de pessoas que a gente entende como sucesso, a gente brinca que são normalmente pessoas que têm essa máquina muito bem regulada, né? Sim, sim. Mas eu não diria nem aqui que às vezes as pessoas assim, porque o fulano ou tem dinheiro, ou... Não, isso é a mente, né? Eu já ouvi entrevistas de CEOs e eles falam que começaram a mudar, fazer exercício, melhorar a alimentação, porque eles falam, mudou, melhorou, né? Meu lado cognitivo, a forma de pensar. Então, a mente é o caminho, né? Procure se ajudar realmente, né? Uma coisa interessante que eu acho que vale a pena falar. Assim, eu sou uma defensora, né? Hoje em dia eu estou um pouco mais devagar nas redes sociais, mas já fui, né? Já estive muito mais presente. Mas hoje em dia, por falta de tempo, também estou um pouco menos. Mas uma coisa que eu batia muito na tecla era da importância da atividade física. Eu falo assim, olha, a atividade física foi, para mim, um divisor de águas. Porque através da atividade física, eu consegui disciplina, eu desenvolvi uma disciplina que hoje eu adoto em todas as áreas da minha vida. Porque eu falo assim, olha, se você quer ver você se tornar resistente, vai fazer atividade física. Eu vi hoje... Vai fazer atividade física. Acho que era 6 e pouca da manhã, você chego 6 horas da manhã, pego a academia abrindo. Né? Pego a academia abrindo, 6 horas. Mas olha só, isso faz com que você desenvolva resistência a tudo. Sim, você passa a gostar. Tolerância ao desconforto. É bom acordar cedo? Não, se eu pudesse, eu ficaria até 7, 7h30 na cama. Mas aí eu não consigo ir à noite por causa do meu horário de trabalho. Então, se eu não for de manhã, eu não vou mais. Mas aí eu falo com as minhas pacientes, aprenda a tolerar o desconforto. Sim. Porque, na verdade, tudo vem a partir daí. Por que a gente cede para as coisas? Porque a gente não sabe lidar com o desconforto. E no comportamento alimentar tem muito isso, né? Por que eu cedo ao docinho? Muito. Putz, cara, tô com vontade. Tá bom, cara, qual o problema de você resistir um pouco ali à tua vontade? É isso aí. A atividade física vai te ensinar isso. E tá tudo enrolado, fazer musculação tá tudo preso. é bom? Não é, aquilo é chato, dói. Mas você tá lá, ó. Né? Mas aí você aprende a resistir àquela dor, resistir a uma paçoca fica mais fácil. Eu até mudei um pouco, eu até falo pro pessoal assim, eu não vou à academia porque eu gosto ou desgosto, eu vou porque eu tenho que ir. Então eu simplesmente vou. É isso aí. Eu brinco sem emoção, simplesmente vou. Tem dias que eu falo, aí às vezes eu vou rapidinho porque o horário tá apertado. Aí a menina da recepção fala assim, nossa, já vai. Eu falei, hoje eu vim só pra mostrar quem é que manda. É isso entendeu? Aí, é isso aí. Porque o meu corpo não queria ir, mas a minha mente, eu tenho que lembrar pra ela quem é que manda. E depois vai ficando bom. Eu tenho que lembrar pra ele quem é que tá no comando. Instagram? Já diz anapaulac.pc. Segue lá que tem muitas dicas. anapaulac.pc. Ana Paula, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, André, pelo convite. Tenha gostado aí desse papo, tenha visto algo que a gente não conhece, eu não conhecia, né? E o como está entrelaçado também a gente desenvolver e trabalhar nossa mente e olhar a nossa saúde também com essa parte. Isso aí. Parabéns pelo canal. Eu acho que quanto mais pessoas nós tivermos aí falando sobre o poder da mente, sobre o poder dessa máquina maravilhosa, mais espaço a gente abre, né, para falar sobre isso e expandir o nosso olhar, né, para a importância da saúde mental. E eu agradeço aí você ter aceito. Obrigada, viu? Até a próxima, curte, compartilhe, comenta, passa aí para aquela sua tia que você acha que está acima do peso, que não aceita. Que está fazendo dieta há 40 anos e não emagrece. Mas acima de tudo, passa para alguém que você realmente entenda que está precisando de ajuda e as pessoas acabam às vezes não querendo falar ou ajudar. Acho que tem um caminho muito bacana aqui a Ana Paula e com certeza outras pessoas também estão fazendo isso. Quem sabe agora vocês vão conhecer e vão procurar mais, né? Muito obrigado, até a próxima.